Hoje é terça, dia 22 de outubro, é dia de Flu em campo, Fluminense e Atlético Paranaense. Isso mesmo, Brasileirão em plena terça-feira, jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para variar, mais uma partida muito importante, muito decisiva. Um confronto que, em caso de 3 pontos, fará o Fluminense pegar o elevador na tabela do Brasileirão para chegar à 11ª posição. Então tem muita coisa que você precisa saber, e se você quer ficar por dentro de tudo o que veremos logo mais no Maracanã a partir das 7h30 da noite, quando a bola vai rolar, vem comigo, vem pro pré-jogo no canal do Lessa. Bom, ao longo deste sofrido ano de 2024, por muitas vezes a gente olhou para uma partida e pensou e cravou: pô, esse é o jogo mais importante do ano, é a partida mais importante da temporada até aqui, é o jogo das nossas vidas. Em algumas oportunidades, por um bom motivo, né? Disputa de título, Recopa, Libertadores, mata-mata, Copa do Brasil. Em outras oportunidades, nem tanto, né? Eram jogos decisivos para definir uma sobrevida dentro do Campeonato Brasileiro, uma sobrevivência na luta contra o rebaixamento. Será que hoje essa partida contra o Atlético ela também pode ser, sei lá, o novo jogo mais importante do ano até aqui? Eu acho que não. Talvez alguns de vocês pensem assim, mas eu acho que não, porque a gente teve um momento muito importante dentro do Campeonato Brasileiro após a chegada do Mano Menezes, que foi aquela sequência de vitórias contra Palmeiras, Bragantino e Cuiabá, se eu não estou enganado, né? O Mano tem a estreia contra o Inter, depois perde para o Fortaleza, empata com o Criciúma. E ali a gente estava num momento, assim, estava no limite de tudo. A gente vai para aquele jogo contra o Palmeiras, Maracanã lotado, parecia uma final de Libertadores, porque a gente sabia que uma derrota ali poderia significar um mais do que um iminente rebaixamento. Meio que praticamente sacramentava o Fluminense como um dos rebaixados, apesar de que matematicamente ainda estava distante, moralmente o Fluminense seria rebaixado naqueles jogos ali se não tivesse tido aquela reação. Então, aquela sequência, para mim, ela reviveu o Fluminense no campeonato. Aquelas vitórias, elas tornaram possível o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente sabe que futebol é assim, você toma uma porrada aqui, depois você não consegue se recuperar, vira uma bola de neve, que foi o que virou essa temporada no fim das contas, né? Então até ontem na live, eu, Gabriel e o Fio, a gente estava discutindo um cenário hipotético em que antes desses dois jogos contra Flamengo e Atlético, a gente teria ali, se a gente pudesse, se alguém oferecesse, vamos assinar aqui 4 pontos nesses dois jogos, eu acho que quase todo mundo assinaria, né? Um empate contra o Flamengo e uma vitória contra o Atlético Paranaense. Então, o empate amanhã, com o empate amanhã, hoje, perdão, a gente teria 4 pontos também. Nesse cenário hipotético, não seria algo ruim, absurdo, pensando na sequência, mais pensando a médio prazo até o fim da competição. Mas como a gente não vive, a gente vive a vida real, não é um cenário hipotético hoje à noite no Maracanã, então não tem esse papo. Esse resultado, convenhamos, o Fluminense não pode perder pontos para o Atlético Paranaense, porque o Atlético ele é um time que vem fazendo o segundo turno terrível, lanterna do segundo turno, está num momento péssimo e é um adversário direto nessa briga contra o Z4. Então, venceu o Flamengo, ótimo, 6 pontos. Dito isso, 6 pontos nesses dois jogos é o que a gente precisa. Essa vitória, para mim, era inegociável. E a gente projetava a tabela do Fluminense, imaginando e contando com esses 3 pontos. É um jogo que pode definitivamente marcar mais uma vez um ponto de virada, uma virada de página, né? Uma virada de chave ali para definir de uma vez por todas a fuga de perto dessa maldita zona do rebaixamento e, consequentemente, se colocar numa condição de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, o que passa a ser totalmente viável. Gente, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente está aqui num cenário em que o Fluminense ganhando
né, com 32 pontos aqui, o Fluminense vai, 33, perdão, vai a 36 pontos, ultrapassa o Criciúma e vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, podendo, claro, vencer o Barradão e chegar à 10ª posição caso o Vasco tropece nesta próxima rodada. Isso, gente, isso é muita coisa pensando no que a gente imaginava, vivia, sei lá, 2 meses atrás. Quando a gente olhava para aquela situação e falava, cara, desesperador, acaba perdendo um jogo aqui, você olha para frente e fala, não tem como, não vai dar. Por muitas vezes, talvez a gente não tenha falado isso, mas certamente em alguns momentos a gente pensou. Então, se a gente tirar ali as campanhas nas Copas, Copa do Brasil principalmente foram muito ruins, aqueles jogos contra a Juventude, a eliminação da Libertadores, a forma como o Fluminense jogou em Belo Horizonte. Se a gente tirar aqui as Copas e deixar apenas o Campeonato Brasileiro, que quando o Mano Menezes assumiu, obviamente era a grande prioridade, porque a gente estava vendo o desastre acontecer, o Fluminense faz uma grande campanha de recuperação. Vencendo amanhã, o Fluminense teria uma campanha de G4, contando os jogos após a chegada do Mano Menezes. G4 geral, segundo os dados da nossa geladeira estatística Fio, segundo o Datafio. O Fluminense teria uma campanha de G4. Então vamos lá, agora é preciso, evidentemente, sempre falar em postura, em atitude, na questão comportamental e mental, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla aqui e a gente viu em diversos momentos esse ano. O jogo contra o Flamengo mesmo é um exemplo. O Fluminense muda a atitude para o segundo tempo, o jogo se transforma, o time cresce, vai lá e vence o jogo. São coisas que o Fluminense não pode perder até o fim da competição. Gente, faltam apenas 9 jogos. Torcida, time, é hora de nos juntarmos. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para amanhã. Não sei se o público vai chegar a 40 mil. Não é um público... Assim, a gente poderia ter mais gente, poderia ter um público ainda maior no Maracanã, mas já é um público que seria maior do que a maioria dos jogos da rodada, certamente. Poderia ser mais? Poderia, mas tenho certeza que amanhã já teremos uma atmosfera diferente no Maracanã. E talvez, né, com o apoio do torcedor, esse time do Fluminense possa diminuir os danos de uma temporada tão complicada e tão ruim. Então 2024 pode, quem sabe, acabar até melhor do que a gente imaginava. Que hoje possamos viver mais uma noite especial no Maracanã e que o Furacão possa virar apenas uma leve brisa no Maracanã. Vamos ao histórico do confronto, colocando aqui o site flusão.info, os números do flusão.info, 63 jogos ao todo, 24 vitórias do Flu, 2 empates e 27 derrotas. O último jogo foi ano passado, de 27 de agosto, Atlético e Fluminense 2-2 na Arena da Baixada. O Fluminense poupou titulares naquele jogo. Última vitória do Maracanã, o Fluminense venceu por 2-0, no dia 24 de abril também do ano passado. E olha só quem fez gol. Será que vai ter gol dele hoje de novo no Maraca? Tomara, tomara. Dá a bola pro Arias. Tá no bico da grande área, ele traz pra perna da canhota, cruzou na boca do gol, vai ter sobra. Lima dominou, bateu! Gol! 2022 o Fluminense teve a melhor média nos últimos 39 anos de público. Bola cruzada, Nino, golaço! Então, pegando esses últimos 12 jogos, além desse empatezinho aí, a gente teve 5 vitórias do Fluminense e 6 vitórias do Atlético Paranaense. Confronto bastante equilibrado aí nos últimos tempos, né? Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais o Maracanã, sempre nessa grande parceria com a KTO. E olha só, estou selecionando para vocês aqui hoje uma odd para mim muito interessante para o Lima dar um chute no gol do Atlético Paranaense. Olha só, um chutinho do Lima, 1,60 é a odd. Para mim, bastante interessante. O Lima finaliza muito, tem feito gols, o homem tá cheio de moral, tá cheio de confiança. Então, acho essa aqui uma boa opção. Se a gente for mais no básico, vamos ver aqui como é que tá a vitória do Fluminense. 1,85, tá de bom tamanho também. O Fluminense é sim favorito para esse jogo, jogando em casa, 1,85, uma odd bem justa. E olhando aqui o total de gols, o Fluminense para fazer 2 gols, olha só, odd 2,05.
Então, algumas opções interessantes neste vasto cardápio da KTO, como sempre. Se você não tem conta lá na KTO, vai lá, faz rapidinho, kto.com, é muito simples, muito rápido, você faz sua conta rapidinho, utilize o cupom JORNADA, utilizando o cupom você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Lembrando, sempre com responsabilidade, gente. A KTO, acima de tudo, é um local para a gente se divertir, ir lá, fazer uma fezinha, curtir uma vitória do Fluminense, colocar uma graninha no bolso, mas sempre com muita responsabilidade, nunca colocando grana, dinheiro que você não pode perder, tá? Então corre lá na KTO, faz seu cadastro rapidinho, dessa forma. Ah, Alessa, mas pô, realmente ajuda muito, porque graças a parcerias como a da KTO, a gente consegue fazer essa cobertura ampla para vocês, inclusive viajando lado a lado com o Fluminense, para poder deixar você por dentro de tudo, beleza? Então vamos lá, jogadores que estão voltando para esse jogo. Marcelo e Keno retornam de suspensão e Nonato pode voltar a ser relacionado. Ele já vem treinando nos últimos dias com uma máscara de proteção ali no nariz. A gente sabe que o Nonato quebrou o nariz, teve que ficar um tempo fora por isso. Tem voltado gradativamente e pode ser que apareça hoje na lista dos relacionados. Jogadores que estão fora, lembrando, né? Thiago Silva, infelizmente, ainda não está recuperado. Serna e Lelê. A partir disso, será que o Mano vai mexer no time titular do Fluminense? Já vamos colocar aqui na tela a provável escalação para a gente debater em cima desse possível time titular, que deve ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Manuel, dupla de zaga mantida com Marcelo na lateral esquerda ou Diogo Barbosa. É uma dúvida ainda, o Mano revezou esses dois jogadores, né, recentemente, inclusive quando ele tinha os dois à disposição, o Diogo chegou a ser titular mesmo com o Marcelo à disposição, então de fato é uma dúvida para o jogo de logo mais. No meio, Bernal, Martinelli e Ganso, esse meio de campo não deve mudar, com o ataque sendo formado por Arias, Cauã Elias e aí outra dúvida, Lima, que foi muito bem no Fla-Flu, ou Keno, que está voltando de suspensão. Bom, de cara eu já posso dizer para vocês, o Mano, é uma informação que eu obtive ontem, o Mano gostou muito do comportamento do Fluminense com a entrada do Lima, né? Porque o Lima tem características totalmente diferentes da do Keno, né? Um jogador que ele faz a beirada, mas também, ele cria jogadas por dentro, ele dá a opção por dentro, ele recompõe, reforçando a marcação no meio de campo. Então o Fluminense muitas vezes passa a jogar no 4-4-2 também, dependendo da dinâmica do jogo. Então o Lima que dá até mais versatilidade, você pode mudar a forma do time jogar sem necessariamente ter que fazer uma substituição. Além da boa atuação, do gol, claro, o Mano gostou do comportamento coletivo do Fluminense, achou que funcionou bem. Isso significa necessariamente que ele vai manter para esse jogo? Não, porque depende muito da estratégia do Atlético. Por exemplo, o Atlético pode vir com 3 zagueiros, fazer uma linha de 5, apesar de que eles precisam vencer o jogo, empatar para o Atlético, num cenário que eles estão não é muito bom não, mas beleza, eles também não vão se expor, estão num momento de muita fragilidade. E aí, se eles têm uma linha de 5, muitos jogadores atrás, o que você tem que fazer para tentar criar espaços aí? É ter 2 homens bem abertos, é alargar o campo, né? E aí faz mais sentido você ter um cara de velocidade, do drible, do 1 contra 1 aberto, né? Que seria o Keno na esquerda, o Arias bem aberto na direita, e com isso o Fluminense tentar espaçar um pouco mais essa linha de zaga. E aí é aquela coisa, vai ter que ter muita movimentação, troca de passe, acelerar o passe para fazer esse time do Atlético balançar, essa defesa balançar e aos poucos ir criando espaço. Ou, imaginando que vai ter mais a posse de bola, o Lima pode ajudar nessa criação, aí o Fluminense teria mais gente por dentro. Então vai depender muito do cenário que a comissão técnica do Mano está imaginando, com base nos estudos que eles fizeram dos jogos recentes do Atlético Paranaense. A dúvida passa muito por aí. Eu acho que se a escolha fosse apenas técnica, acho que o Mano iria com o Lima e não com o Keno. Então a gente vai ter que aguardar, porque ele vem mexendo muito nas atividades, o Mano vem fazendo bastante mistério para não revelar o time titular e vem testando muitas formações, o que é natural. Então por isso fica difícil, e está bem difícil a gente conseguir tentar antecipar essas informações para vocês. E aí, bom, acho que dúvida no time titular basicamente seriam essas. Thiago Silva, tá todo mundo se perguntando, mas falei sobre isso ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem à noite aqui no canal, depois dá uma
né? Volta ali e assista, porque eu trouxe muitas informações sobre o Thiago Silva, e até para não ficar repetitivo aqui, a gente não esticar muito. Então, se você não assistiu, puder conferir lá depois, fica mais fácil, que eu trouxe alguns detalhes em relação à recuperação dele. Eu acho que na zaga o Manuel tem que ser mantido, não tem por que tirar o Manuel, porque para mim ele evoluiu no Fla-Flu, né? Acho que fisicamente ele evoluiu, ele fez um jogo muito mais seguro do que foi contra o Cruzeiro. Então, se a opção do Mano no Fla-Flu foi o Manuel e ele deu uma resposta positiva, deu uma resposta boa, acho que não faz sentido tirar o Manuel, e não acho que o Mano vai fazer isso, né? Por mais que tenha o Ignacio à disposição. Marcelo e Diogo Barbosa. O Marcelo está bem, está treinando já há muitos dias, fisicamente está bem. Marcelo estando bem, iria, até pela característica desse jogo, imaginando que o Fluminense vai ter mais a bola, iria com o Marcelo como titular e não o Diogo Barbosa. E creio também que o Mano vai fazer isso. Então estou imaginando aqui o Fluminense num cenário tendo mais posse de bola, com o Atlético se posicionando um pouco mais atrás para buscar os contra-ataques. Não imagino o Atlético se arriscando muito, se abrindo muito, por mais que tenha necessidade da vitória. Então vai ser um jogo, mais um daqueles que o Fluminense vai ter que ter muita rapidez, muita agilidade na troca de passes. Quando o Fluminense enfrenta times teoricamente mais retrancados, com mais gente atrás povoando a área, o Fluminense normalmente tem dificuldades. Então hoje, muito provavelmente vai ser mais um desafio nesse sentido. Criar espaço onde não tem ou terá muito pouco. Informações rapidinho do rival do Flu, o Atlético Paranaense. Ontem o GE publicou essa matéria aqui, dando conta de que o técnico Lúcio Gonzalez tem os retornos de Kaique Rocha e Madison, dois jogadores que cumpriram suspensão no último jogo. Por outro lado, ele tem desfalques. Julimar recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, vai cumprir suspensão, e o Canóbio foi vetado pelo departamento médico. Christian e Fernandinho, dois jogadores importantes no meio de campo do Atlético, com lesões musculares, seguem no departamento médico. E além das trocas por necessidade, o Lúcio deve promover outras mudanças na equipe. Ele realizou testes e o Fernando entrou na vaga do Esquivel na lateral esquerda. Então a gente tem esse provável time titular do Atlético aí, com o Mikael, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra, três zagueiros, o Coelho, podendo ser Coelho ou Madison ali nessa ala direita, Gabriel, Eric e o Esquivel, ou o Fernando, essa dúvida ali na ala esquerda, com o Nicão, João Cruz ou o Coelho. Se eles optar pelo Madison, o Coelho pode entrar no ataque, certamente ele vai ser titular, e também o Pablo como centroavante. Então essa é a provável escalação do Atlético Paranaense, que vem de 4 derrotas consecutivas, mas não é nem isso, gente. É um negócio assustador. O Atlético Paranaense não vence o jogo desde o dia 28 do Campeonato Brasileiro, desde o dia 28 de julho contra o Cuiabá. Julho! É um negócio realmente impressionante, porque ganhou o Bragantino, Copa do Brasil, né? Os 2 jogos de Copa do Brasil. Depois ganha Belgrano, Sul-Americana, 2 vitórias contra o Belgrano, tem vitória sobre o Vasco, Copa do Brasil, Racing, Sul-Americana. Os caras simplesmente não vencem desde o dia 28 de julho, gente. É muito absurdo essa campanha do Atlético, que está em pleno ano do centenário. A gente não tem nada a ver com isso. Eu estou olhando aqui no site Ogol, como vocês podem observar, a gente não tem nada a ver com isso. Então que hoje possa ser, se Deus quiser, mais uma derrota do Atlético. Vamos à arbitragem para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Braulio da Silva Machado, da FIFA Santa Catarina, auxiliado pelo Alex dos Santos, também de Santa Catarina, e Thiago Americano Labis. O VAR será o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que é da FIFA de Minas Gerais. Histórico rapidinho aqui do Braulio da Silva Machado. O Braulio é o seguinte: ele é o famoso jogo do spray de pimenta fantasma, aquele jogo contra o Palmeiras em 2022, né? Aquele empate no Maracanã. Pois é, 14 jogos ele já apitou do Flu, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Aí um retrospecto equilibrado. O último jogo que ele apitou foi um empate com o Corinthians 0-0, esse ano no Maracanã. Depois disso, antes disso, né, na verdade, ano passado ele apitou o Palmeiras 1-0 também no Fluminense, lá em São Paulo. É isso, sou Braulio da Silva Machado, que é um árbitro que é mais um daqueles que oscilam muito, né? Alguns jogos ele até vai bem, outros jogos faz muita besteira,
É um árbitro que às vezes peca muito no controle emocional do jogo, que sai distribuindo alguns cartões nada a ver. Enfim, tomara que o Braulio possa fazer um bom trabalho logo mais no Maracanã. Seguinte, pessoal, bola vai rolar às 7h30 e a partir das 5h30 da tarde, 2 horas antes, como vocês já estão acostumados, equipe completa a jornada KTO 1902, direto do Maracanã. Eu, Cauã Tinoco, Fio, Gabriel Amaral, Rafael Siqueira, todo mundo fazendo aquela cobertura especial 2 horas antes da partida, antes da bola rolar. E você que vai acompanhar o jogo pelo Premiere, deixe na nossa transmissão o áudio na nossa transmissão, né? Aquela transmissão voltada 100% para você, torcedor do Fluminense, de quem entende realmente de Fluminense. Então a gente conta com a sua audiência e nos vemos mais tarde para, se Deus quiser, buscar mais 3 pontos neste Campeonato Brasileiro. Um abraço, tamo junto.